Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu num barzinho e ele chamou minha atenção de saída. Lembro que era uma sexta-feira, estava com o pessoal do trabalho curtindo ali um som. Quando ele passou perto, assim, da nossa mesa e sem tirar os olhos de mim. Olha, até aquele momento eu ainda não tinha notado a presença daquele rapaz. Mas confesso que me senti atraída por conta do modo como ele olhou para mim. Ele foi até o banheiro, depois voltou, passou perto de mim, me encarando de novo, e sentou ali numa mesa ali perto. Estava acompanhado de um amigo. Depois disso, a gente ficou ali se paquerando. Ele olhava de lá, eu olhava de cá. Era um moço bonito. E acabou mexendo comigo. Só que apesar daquela nossa troca de olhares, ele não se aproximou. Até estranhei, porque pelo andar da carruagem, né, a gente ali naquela paquera, pensei que ele foi, mas não. Até achei meio estranho. Pelas tantas, o pessoal começou a se despedir. Eu também já fui acertando a minha parte na conta para ir embora. E foi quando estávamos saindo que, ao passar próximo à mesa em que ele estava, ele deu uma seguradinha delicada assim no meu braço. Já está indo embora, morena? É cedo ainda? Cedo? Capaz, quase 11 horas. Ah, não vai. Fica mais um pouco. Queria trocar uma ideia com você. É só que não vai dar, eu preciso mesmo ir. Tá certo. Mas me diga uma coisa. Você costuma vir aqui sempre? Às vezes, quando o pessoal lá do trabalho me chama, eu venho. Bom, deixa eu ir que o pessoal tá lá fora me esperando. Posso saber seu nome, pelo menos? Falei que me chamava Flávia e aí que sabia o nome dele também, lógico. Ele se apresentou como Rony. Inclusive, levantou da cadeira para me cumprimentar com um beijo no rosto. Depois perguntou se eu podia lhe passar o número do meu telefone. E justificou, dizendo que tinha me achado muito linda. Não queria perder o contato comigo. Olha, eu normalmente não faço isso. Sabe, principalmente uma pessoa que nem conheço, mas também tinha gostado do jeito dele. De modo que acabei passando. Ele ficou de me ligar depois, pra gente conversar. Então, nos despedimos. Só que assim que saí do bar, já chegou uma mensagem no meu celular. Adorei te conhecer. Amanhã eu te ligo pra gente conversar, tá bom? Olha, se eu disser que não fiquei com expectativa, estaria mentindo. Em resumo, no dia seguinte, ele realmente me ligou. Que sabia até que horas que eu trabalhava, entre outros assuntos, se tinha algum compromisso depois. Até que acabamos marcando de nos vermos ali no centro, na Praça Osório. E dali, fomos tomar um chopp na rua 24 horas. Olha, a gente conversou tanto. Ele contou que era separado, tinha um filho com a ex-mulher, o menino morava com ela, já ele morava com um amigo, aquele com quem estava acompanhado no barzinho na noite anterior. Eu também falei da minha vida, até porque ele perguntou. Era solteira, morava com a família, já fazia quase 2 anos que não tinha um namoro sério com ninguém. Olha, a atração entre nós dois foi evidente. Tanto que não demorou para rolar o nosso primeiro beijo. Depois ele queria me conhecer, sabe, um pouco melhor, e me convidou para ir ao apartamento onde ele e o amigo moravam. Naturalmente que eu achei melhor a gente ir mais devagar. Nos conhecermos melhor antes de ir na casa dele ou irmos para um outro lugar. Nos vimos também no domingo. Fomos assistir um filme e mais uma vez ele insistiu. Tentou me levar lá pro apartamento. E mais uma vez eu falei que era cedo demais. Não é que eu não quisesse também.
Não é que eu não estivesse gostando da companhia dele, mas para que pressa, né? Fomos nos conhecendo um pouco melhor, trocando mensagens, nos vendo também. Eu fui me afeiçoando, até que dali a 2 semanas acabou rolando aquilo tudo entre nós. O que costuma acontecer entre um homem e uma mulher entre 4 paredes. Só que não foi no apartamento dele. Até porque ele não morava sozinho, né? Tinha aquele amigo. Por isso eu fiquei meio sem jeito. Então acabamos indo a um motel. E foi bom, eu gostei. E pela cara dele, ele também deve ter adorado. A verdade é que começamos uma espécie de relacionamento. E foi só depois de alguns dias que eu descobri uma coisa que me deixou bem pensativa. Para começar, eu percebi que ele evitava falar da ex-mulher e do casamento. Sempre que eu tocava no assunto, ele desconversava. Eu queria saber, por exemplo, quanto tempo eles tinham ficado juntos, quanto tempo que eles estavam separados e o que tinha acontecido. Para separação, se pelo fato de terem um filho, ainda tinha um bom relacionamento, enfim. Na verdade, eu queria saber de tudo o que dissesse respeito a ele. Precisava saber, né? Até para saber também em que terreno eu estava pisando. De tanto eu insistir, ele acabou me contando. Olha, Flávia, para ser bem sincero, não faz muito tempo que eu me separei da Adriana, viu? Na verdade, faz 1 mês e meio. 1 mês e meio só? Puxa, quando você me falou, eu pensei que era coisa de 1 ano. Mas então, quando a gente se conheceu lá naquele barzinho, fazia, sei lá, menos de 1 semana que você estava separado? Ele só balançou a cabeça dizendo que sim. Eu insisti, mas o que aconteceu? Qual foi o motivo para vocês? Ah, bobagem. Coisa de casal, né? Na verdade, a gente não estava mais se entendendo. Era muita briga. E, no fim, sentamos, como pessoas civilizadas, né? Conversamos e resolvemos nos separar. Foi isso. Tá, mas você tem certeza que não tem mais chance de volta? Bom, da minha parte, não. Da parte dela, aí já não posso nem falar. Tá, mas ela te procura? Vocês nunca falam sobre a possibilidade de volta, mesmo que seja só por causa do filho? Ele só balançou a cabeça dizendo que não. Mas olha, quer saber? Não senti muita firmeza. Por isso fiquei ressabiada. Sabe qual era o meu medo? O medo mais lógico que pode tomar conta da cabeça de uma pessoa numa situação assim. De repente, me apaixonar, me atirar de cabeça no relacionamento e no fim, como várias vezes já aconteceu, ele acabar voltando para ela e eu me estrepar. Separação era muito recente. Quem pode me garantir que eles não iam acabar se reconciliando? De todo modo, a gente continuou se vendo e o pior é que a cada dia eu ia me apegando cada dia mais. Lembro que um dia combinamos de sair. Só que mal nos encontramos e o celular dele tocou. Ele olhou para a tela do aparelho, depois olhou para mim, fez uma cara. Até perguntei quem era, se ele não ia atender. Ele nem respondeu. Simplesmente deixou o aparelho sobre a mesa e deixou tocar. Só que como a pessoa insistiu, pelas tantas, ele falou que precisava atender. Mas não atendeu ali na minha frente. Foi conversar com a pessoa bem longe de mim. Até que dali uns 3 minutos voltou. E com a expressão assim bem estranha. Vou ter que ir, Flávia. Era Adriana. Nosso filho não tá legal. Acho que vou ter que levá-lo até o médico. Mas o que ele tem? Tá com febre, alguma coisa? Falei que estava tudo bem, que ele devia mesmo, né, ir cuidar do filho. Porque a saúde do menino, claro, era a prioridade, né?
Aí nos despedimos, eu continuei ali e ele se foi. Juro que não fiquei brava. Sabe, procurei entender a situação. E também nem fiquei muito tempo ali. Logo tomei meu rumo. Em casa, o meu pessoal já sabia que eu estava saindo com alguém. E é claro, todo mundo querendo conhecer o meu namorado. Embora ainda não tivéssemos conversado sobre a nossa real situação. Ele tinha medo de ir à minha casa e de não ser bem recebido, pelo fato de ser separados. Cheguei a dizer para ele que era bobagem, mas mesmo assim, ele achou melhor esperar mais um pouco. Um dia combinamos de sair e eu dei aquela sugestão. Escuta, em vez da gente ir pro motel, por que não vamos lá pro apartamento do teu amigo? Assim você economiza. Olha, melhor não, viu? É que o Gerson começou a namorar, de repente a menina dele tá lá, aí a gente pode atrapalhar. Que nada. A gente fica lá no quarto, bem quietinho. Melhor não, sabe? Ele preferiu ir ao motel mesmo. Na verdade, ele tinha me levado apenas uma vez naquele apartamento. O apartamento em que morava com um amigo. Depois, não sei se o cara andou falando alguma coisa para ele, mas ficou apenas naquela primeira vez. Nunca mais ele me levou até lá. Eu achava desnecessário ficar gastando dinheiro com motel, até porque, convenhamos, né? Não é barato. Mas, enfim, depois de um tempo, a gente passou a se ver com mais frequência. Apesar de nos falarmos todos os dias, era mais final de semana que ficávamos juntos. E mesmo assim não era muito tempo. Pelo menos não a quantidade de tempo que eu queria. Eu também já o tinha convidado várias vezes para ir à minha casa. Até porque o meu pessoal estava, sabe, pressionando. Queria conhecê-lo. Mas, como eu já disse, ele ficava dando desculpas e nunca ia. Perto de completarmos 5 meses juntos, ele de repente, sem mais nem menos, sumiu. Lembro que no sábado eu mandava mensagens, mas ele não recebia. Eu ligava, mas só dava desligado. Sabe, coisa esquisita. Assim, de uma hora para outra. Sabe, fiquei preocupada. Ligava, também não atendia. Imagine, o dia todo sem conseguir falar com ele. E no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. E além dele não me procurar, também não consegui nem falar com ele. O celular o tempo todo desligado. O que eu fiz? Fui até o prédio onde ele morava, para ver o que estava acontecendo. Não tinha porteiro, então apertei o número do apartamento, ali no interfone, e fiquei esperando. Quem atendeu foi o Gerson, seu amigo. Eu devia ter me apresentado, dito que era namorado do Rony, mas não fiz isso porque imaginei que ele soubesse, né? Só perguntei: oi, Gerson, tudo bom? Escuta, o Rony está em casa? Posso subir para falar com ele? O Rony? Não. O Rony não mora aqui faz tempo. Faz tempo? Quem é que está falando? Sou eu, a Flávia. Mas como assim faz tempo que ele não mora aí? E ele se mudou para onde? Silêncio total. Insisti e ele deu uma engasgada. Depois só falou aquilo. Então, Flávia, para falar a verdade, eu não sei. Ele não te falou? Não. Isso para mim é novidade. Mas vem cá. Você não sabe mesmo ou não quer me falar? Foi ele que pediu para você não falar nada? Não, nada a ver. Eu não sei mesmo. Imagine meu estado depois que conversei com um amigo dele. De acordo com o Gerson, já fazia tempo que o Rony tinha se mudado dali. Mas como assim? Ele não tinha comentado nada comigo. E era uma coisa que com certeza ele me contaria. A gente tinha se visto na sexta-feira. Passamos inclusive um tempo juntos. Ele nem tocou no assunto. Olha, eu fiquei sem entender nada.
Se bem que o que mais estava me preocupando era o sumiço dele. O fato do celular estar desligado, aquela falta de notícias. E como não consegui falar com ele também na segunda-feira, voltei a procurar o Gerson para ver se ele sabia de alguma coisa. Ou então, sei lá, aquele... E foi na segunda-feira, quando falei com o Gerson, que recebi aquela notícia. Então, Flávia, o Rony, ele se envolveu aí num acidente. Bateu o carro. Acidente? Mas como que ele tá? Não sei, ele não tinha ido mesmo trabalhar, mas só hoje que a gente ficou sabendo. Parece que tá no hospital. Tá fora de perigo, viu? Mas não recebeu alta. Olha, eu fiquei tão desesperado, até porque o Gerson não soube me dar maiores detalhes. Imagine, ele tinha sofrido um acidente. Bom, pelo menos estava explicado o fato de ter sumido, né? E está com o celular desligado. Só que ainda tinha aquele outro detalhe. Ele não estava mais morando com um amigo. Tinha se mudado para onde? E por que não disse nada? Olha, eu fiquei numa agonia. É tão difícil quando você não sabe o que está acontecendo direito. Eu não sabia, até porque o Gerson também não soube me explicar em qual hospital que ele estava internado. De modo que não tive alternativa a não ser esperar por um contato dele. E isso só foi acontecer na segunda-feira da outra semana. Sabe que ia ficar 10 dias sem falar com a pessoa? Sem saber o que está rolando? Quando ele me ligou, olha, eu fiquei tão feliz de ouvir a sua voz que até esqueci de cobrar uma explicação. Só que saber como ele estava, se já tinha recebido alta. Somente depois foi que eu perguntei. Mas me diga uma coisa, para onde é que você se mudou? Eu estive lá no apartamento do teu amigo, ele me falou que você não estava morando com ele. Por que você não falou? Então, Flávia, acho melhor a gente conversar sobre isso pessoalmente, tá? Ele podia marcar um almoço amanhã, o que você acha? Mas, Rony, por que amanhã? Eu queria te ver hoje. Quero ver do jeito que você tá. Tô com saudade. É que hoje tá difícil. Melhor amanhã. Fazer o quê, né? Mas eu fiquei muito cismada. E a partir desse telefonema, mais do que cismada, fiquei com um mau pressentimento. No dia seguinte, nos encontramos finalmente e vi que ele estava esquisito. Mesmo assim, trocamos um beijo, um abraço. Estava com os curativos, mas não parecia nada muito grave. A gente conversou e antes de me contar o que estava acontecendo, ele me fez aquela pergunta que eu achei tão esquisita, sabe? Me diga, mas com toda sinceridade, Flávia, você gosta mesmo de mim, mas gosta de verdade? Mas que pergunta, amor. Claro que eu gosto. Por que isso? É que eu tenho uma coisa meio chata para te contar. Não tô gostando. Fala de uma vez. É que eu voltei com a minha mulher. Inclusive, ela estava junto quando eu sofri o acidente. Ela e o nosso filho. Você voltou para... Se alguma brincadeira? Desde quando vocês voltaram? Aliás, foi para casa dela que você voltou? Ele nem respondeu. Já enveredou por outro assunto. Flávia, eu sei que não é uma coisa fácil, mas eu não queria me afastar de você, viu? Mesmo agora que eu voltei com a Adriana, se a gente continuasse se vendo, eu também gosto de você, não quero te perder. Olha, eu não sei se você enlouqueceu ou se você é sem vergonha mesmo. Você só pode estar de brincadeira comigo, Rony. Você acha mesmo que eu vou querer continuar com você, sabendo que você voltou para tua mulher? Olha, você devia ter me falado isso antes. Eu nem teria aceitado vir almoçar com você. Aquilo me deixou tão furiosa, tão fora de mim, que eu nem terminei de almoçar.
Simplesmente levantei da cadeira, peguei minha bolsa e saí, feito uma desvairada. Fui embora sem olhar mais na sua cara. Olha, era muito desaforo. Ele já tinha voltado para a mulher há algumas semanas e simplesmente não me falou nada. Aí na sexta-feira, quando nos vimos pela última vez antes do acidente, ele já estava com ela. Eu tinha sentido mesmo que ele andava esquisito. A gente andava se vendo pouco, mas quando que eu poderia imaginar? Uma pessoa não pode ser tão cara de pau assim. Pois ele foi. Só podia ser um pesadelo. E se ele não sofresse aquele maldito acidente, quem sabe eu ainda estivesse sem saber de nada até hoje. Ele com certeza ia continuar me enrolando. Eu acho que ele ia contar, mas não ia mesmo. Por isso, quando sugeri que a gente fosse até o apartamento do amigo dele, em vez de a gente gastar dinheiro no motel, ele não quis. Claro, né? Nem estava mais morando lá. Tinha voltado com a mulher. Olha, eu me senti uma palhaça. E como se fosse pouco, depois que tudo veio à tona, ele ainda teve a capacidade de me propor ser a sua amante. Aí foi o cúmulo da cara de pau. Falou que gostava de mim. Não queria me perder. Gostava de mim? Pois sim. Queria era continuar se aproveitando da situação. Muito cômodo, né? E com as duas, enganando as duas. Se gostasse, não teria voltado para a mulher. E pior, continuado comigo, sem me dizer nada. Me fez de otário. Foi isso que ele fez. Se bem que, no mínimo, metade da culpa é minha, ou até mais, viu? Nessa altura do campeonato, vivendo no mundo em que a gente vive, escutando história todos os dias, eu não tinha nem o direito de me deixar enganar dessa forma. Olha que triste isso, viu? Que deprimente, porque eu nunca escondi nada dele. Sempre joguei assim limpo o tempo todo, nunca menti, nunca inventei história, nunca. Ele não precisava ter feito isso. O pior é que eu estava gostando dele de verdade, né? Sem saber que ele só estava me enrolando. Enfim, né? Eu achando que tinha encontrado o meu príncipe, quando na verdade estava sendo enrolada por outro dos muitos malandros que existem nesse mundo. Repito, às vezes eu fico com tanto raiva de mim. Já não tenho nem idade para me deixar enrolar dessa forma. Se fosse a primeira vez que isso acontecesse, mas está acontecendo toda hora, todo dia. E eu me deixei levar na conversa. Iludida de que tinha encontrado a pessoa mais bacana da minha vida. Até porque parece que todo malandro é bom de lábia, né? Tem uma conversa doce e vai enrolando a gente. Até que a gente percebe que foi feita de palhaça. Assim como aconteceu como eu. Não era príncipe. Não era a melhor pessoa do mundo. Não era o homem que eu tanto esperava. Era só mais um enrolador. Mais um mentiroso. Mais um malandro. Que levou mais uma vez mais uma mulher na conversa.